Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Bizus, fixando o tema do dia. O tema do dia é um bate-papo muito interessante com mais uma professora que está se aprofundando na metodologia do 4K2, se aprofundando no projeto 4K2. Seja bem-vindo, Rafael. Gostaria de saber como é que está o som, como é que está a imagem, para a gente começar mais um Café com Bizus, edição especial. Seja bem-vinda, Carmen. Daqui a pouquinho conosco, professora Valéria. Professora Valéria é uma das minhas alunas do 4K2. Ela trará aqui para a gente os seus sentimentos com relação ao 4K2, suas impressões até o momento sobre esse projeto que eu trago para você, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos, professores. Sejam todos bem-vindos a mais esse bate-papo interessante sobre 4K2, sobre mudança de vida, sobre estabilidade financeira, sobre tempo livre, sobre muita coisa legal. Seja bem-vindo, Wilton. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo, dessa vez em edição especial, Café com Bizus número 23, para conversar com a professora Valéria. É um grande prazer estar com todos aqui, poder compartilhar com todos mais um momento especial nesse Café com Bizus. Convidando a professora Valéria para a gente começar a conversar. Nada, aguardando a professora Valéria chegar para a gente começar a bater mais um bate-papo, para a gente ter mais um bate-papo especial, Café com Bizus. Professora Valéria, seja bem-vinda. Opa, caiu aqui o celular. Seja bem-vinda. É um grande prazer. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Posicionando aqui só o celular um instantinho. Nossos problemas com os nossos tripés. Exatamente. O tripé ele fica posicionado. Quando o convidado entra, a gente tem que reposicionar o tripé. Já está aqui posicionado, tudo certinho. Seja bem-vinda, professora. Gostaria inicialmente que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui, contasse um pouquinho da sua história, quem é a professora Valéria, como é que era a professora Valéria antes do 4K2, de conhecer o projeto 4K2 e de conhecer o professor Alexandre. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Meu som está bem? Está ok? O volume? Está ótimo. Iluminação ótimo. Direitinha, caprichada. Ótimo. Que bom. Bem, olá, professor, e olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque uma vez que cada um vai ter a oportunidade de assistir essa live no seu devido tempo. Eu sou Valéria, né? Valéria Coraza. Minha formação é engenharia elétrica. Me formei inicialmente lá no curso técnico e segui por essa área. Trabalho na área de aulas, de estudos. Eu me apresento como uma professora. Eu acho que eu estou caminhando mais como uma professora, a ser professora. Mas eu entrei nessa área do ensino através da possibilidade de dar treinamentos de segurança dentro dos ambientes industriais. Então, minha irmã até brinca comigo, ela é pedagoga e eu sou engenheira. Então, ela diz assim, mas eu sou pedagoga, será que eu posso simplesmente me tornar engenheira? Assim como você que é engenheira se tornou professora? Então, eu acabei migrando para esse caminho, né? Já tem 14 anos que eu trabalho com treinamentos, mas da mesma maneira que alguém me indicou para ministrar treinamentos em uma instituição, praticamente logo em seguida também surgiu a oportunidade de trabalhar com aulas técnicas, mas o meu objetivo sempre foi atender um público que eu diria um pouquinho diferenciado do público que se encontra normalmente quando se fala em estudo, né? Ou em ser professor. Porque eu trabalhava com públicos que sabiam, ou pelo menos até então, né, naquele momento, eles já sabiam o que queriam, já estavam direcionados, que eram alunos que estavam buscando um aperfeiçoamento profissional. Ou aqueles que já estavam dentro de uma área profissional, ou já estão, ou aqueles que estavam buscando essa formação profissional. Então, eu sempre trabalhei dentro desse segmento, né, dessa área. E, atualmente, independente desse momento que nós estamos, é claro que houve uma
uma redução no número dos treinamentos industriais que ocorre. Estamos retomando. Aproximadamente uns 2 anos eu me afastei da sala de aula com os meus alunos técnicos, mas não me afastei de tudo, porque aí eu comecei a trabalhar na área de aulas gravadas. Então, eu sou instrutora, por isso que eu falo que eu sou e não sou professora, porque até eu consegui explicar para as pessoas que não me conhecem, né, todo esse mix que é a minha atividade. Então, eu sou instrutora, professora presencial quando requerida e professora para cursos online também. Então, eu acho que é um resumo, assim, já entrei no ENTA, ou seja, já passei do 40, já passei de 50. Eu até estou colocando isso, né, para talvez até mesmo uma forma de incentivar pessoas que queiram se renovar, porque o que nós vamos conversar agora, para mim, vai ser o nosso motivo da nossa live hoje, é justamente mostrar esse momento de se renovar, de se reinventar. Então, eu já passei dessa idade, tenho um outro projeto novo caminhando aqui, um casal de filhos, mas eles já são adultos. Meu filho mora comigo, minha filha não, mas ainda não se casaram, só por escolha. E eu acho que é isso, né? Já trabalhei muito, mas nunca trabalhei com o ensino tradicional, Nunca deu aula, a professora Valéria, você nunca deu aula, primeiro de tudo, né? Não deixa de ser professora, né? Já mostrou para a gente a didática que tem, a preocupação que tem em passar tudo com clareza, explicar tudo certinho. Imagino como devem ser suas aulas para os técnicos, a riqueza de detalhes que você deve levar para as aulas. Eu já conheço a professora Valéria, a gente já convive há algum tempo, é extremamente dedicada, extremamente inteligente, estudiosa. Caxias, né, professora? Caxias, né? Eu ouvi a live de ontem. Super Caxias. Me corrige às vezes nas aulas. Professor, não é bem isso. Aí eu falo, professora Valéria. Muito bom. Não, às vezes posso ser eu que esteja enganada, né? Então. A gente se complementa, né? A gente se complementa. Eu acho que é isso. A aula é isso, né, professora? O professor fala, não existe dono da verdade, não existe dono da razão. A intenção sempre de quem está ensinando é entregar da melhor maneira possível. Às vezes a gente erra, na grande maioria das vezes a nossa tendência é acertar. Né? É isso, faz parte. Mas é uma professora, já percebemos que é uma professora. Então, você contou para a gente um pouquinho como é que era a sua vida antes do 4K2, né? Sim. Você já tinha um ritmo de vida, mas você tinha alguma curiosidade com relação a projetos novos em busca de uma mudança, independentemente da idade. Eu concordo. A minha vida é rica de histórias também que a gente vai mudando, né? Eu comecei como funcionário público, depois fui empresário, depois, hoje eu vivo exclusivamente de aulas particulares, mergulhei no marketing digital, sou apaixonado pelo marketing digital. Hoje estou com outro projeto voltado para professores, porque eu sou professor particular da garotada de ensino fundamental e médio. É isso, é a gente sempre se renovando, né, professora Valéria? E aí você contou a sua história antes do 4K2, aí como é que você conheceu o projeto 4K2? Conta aqui para o nosso público. Conheci pelas redes sociais, assim, de forma certeira, pelo Facebook, porque até então eu nem tinha o Instagram. Eu tinha lá o WhatsApp, que a gente se fala regularmente, Facebook, e em algum momento apareceu lá o quero ganhar R$4.000 trabalhando 2 horas por dia, né? Um louco apareceu, né, professora? Olha, eu diria que eu fui mais boazinha que os nossos colegas, tá? Não pensei como um louco, mas é lógico, como eu não me lembro qual dos nossos colegas aí citou que aparecem muitas ofertas nas redes sociais, muitos que oferecem milagres, né? Como ganhar, como fazer, trabalhe menos, ganhe mais, é tudo aquilo, né? E a gente, claro, sempre olha com uma certa desconfiança, mas é bacana porque essa desconfiança leva à curiosidade. Eu acho que mesmo quando você clica ali para ver se aquilo pode ou não pode ser verdade, essa curiosidade, será que é? E nos leva
a bons caminhos, né? Eu, particularmente, sempre tive sorte. Eu acho que nenhuma das escolhas ou dos momentos de clicar, eu caí em alguma furada. E em Uhum. específico, aqui com o 4K2, foi uma curiosidade, eu acho que muito maior, né? Porque aproveitando, assim, fazendo uma retrospectiva com o que eu fazia antes, né? O ainda é a minha vida, vamos dizer assim. Tempo eu tinha, porque ao trabalhar com treinamentos para as empresas, isso é sazonal. Então, o que me chamou a atenção, eu diria que não foi tanto assim, trabalhe menos ganhando mais, certo? Mas é o ganhar Uhum. mais. E Uhum. poder, talvez, ser dona da minha estabilidade. Porque este ano de 2020, independente de tudo que nós estamos passando, eu comecei como seria um ano novo, um ano que eu iria fazer para mim, trabalhar para mim, Uhum. sabe? Uhum. Para eu poder falar assim, não, agora sou eu que estou aqui, não só representando outras instituições que eu não faço, mas eu queria fazer para mim. É o meu nome. E o 4K2 apareceu, eu falei, vamos ver como é que é isso. Afinal de contas, né? Estamos aqui sem fazer nada. E aí eu entrei, me inscrevi, porque vamos clicando para ver até onde vamos. Uhum. E chegamos lá na semana do 4K2, com as semanas, com as lives, né, as aulas que o professor ia nos compartilhando conosco antes mesmo da semana, e fui acompanhando e conhecendo esse conteúdo. E aí sim, gerando mais curiosidade ainda para conhecer todo esse conteúdo. Mas foi através da rede social. Assim, cheguei no professor Alexandre através do Facebook. Caí na peneira através do Facebook. Facebook. E foi interessante essa semana que eu chamei de Semana da Jornada 4K2. A professora Valéria, ela assistiu a todas as aulas, ela fez todas as anotações. Eu tive uma dinâmica de passar exercícios para serem feitos à professora Valéria. Eu fazia aulas de revisão de conteúdo, a professora Valéria respondia tudo corretamente. Demonstrou mesmo total interesse, né, na proposta, e cada vez acho que foi isso que a professora Valéria colocou, cada vez foi sentindo mais curiosidade de saber até onde esse método, a metodologia que leva, que o De modo Cifras, geral. que o 4K2 tem, né, que é o Cifras, até onde essa metodologia leva, até onde esse projeto leva em busca de uma mudança de vida ou de conquista de objetivos, né, professora? Porque é interessante, a professora Solange, que eu vou entrevistar amanhã de manhã, ela tem ela tem uma fala muito parecida com a da professora Valéria, ela fala em estabilidade financeira. Então, o que a motivou a seguir em frente não foi tempo livre também, foi mais estabilidade financeira. A professora Solange dá aulas particulares há 15 anos, né? E ela não conseguia nunca chegar ao patamar que ela esperava. Então ela falava isso. Ela dava aula em escolas, é muito curiosa a história, porque ela dava aula em escolas em busca de uma estabilidade financeira, mas ganhava muito menos do que com as aulas particulares. Então eu questiono, o que é estabilidade financeira? Estabilidade financeira é uma carteira assinada, onde você tem uma empresa, você tem um plano de saúde, mas você ganha muito menos, de repente, do que fazer tudo de forma autônoma. Eu tenho plano de saúde, eu tenho previdência, eu pago previdência privada. Então, assim, eu pago INSS. Então, a minha visão, né, professora, é de uma empresa mesmo. Então, as aulas particulares, elas são uma empresa para mim, onde essa empresa, esse negócio, digamos assim, ele me dá a estabilidade para eu poder ter estabilidade. E como é que eu estruturo? Fazendo é, é, me cercando, né, com plano de saúde, com previdência privada, com INSS, com tudo que você, enquanto funcionário, carteira assinada, etc., também tem. Então, a vida de autônomo, como a professora está falando, estruturada, ela é igual ou melhor do que a vida de um funcionário que também tem as suas incertezas, né, professora? Porque quem é funcionário pode ser mandado embora a qualquer momento. Já o autônomo, né, o dono de um negócio, ele não é mandado embora, porque o negócio é dele, né, professora? E eu vou aproveitar, vou fazer duas comparações. Quando eu assisti a live também da professora Solange, quando eu estava fazendo, né, na minha semana 4K2,
eu me identifiquei com ela nesse sentido. Porque, como eu disse, os treinamentos industriais, eles ocorrem, existe uma série de exigências por parte do Ministério do Trabalho que eles ocorram, mas são sazonais. E isso, então, me dava uma estabilidade, porque tinha meses que eu trabalhava muito e outros meses eu trabalhava menos. E eu entrei, não que não tenha sido bom e que eu não faria isso de novo, mas eu entrei no colégio técnico, né, fui ministrar aulas, porque eu tinha isso comigo também. As aulas me garantem um rendimento dentro do mês, porque pelo volume de aulas eu sei o quanto ao término do mês eu vou ter, né, nesses rendimentos. E os treinamentos que me pagavam mais estariam acontecendo ali, mas eu teria aquele fixo, que também não era, e ainda hoje não é tão atrativo em termos dos valores de aulas que nós estamos discutindo, que o professor vai aí levar aí ao longo do 4K2 para os participantes, né, conhecerem, ou até mesmo que a gente desenvolve na mentoria. Mas o que eu digo que era parecido no sentido da professora Solange era isso. Para mim, os treinamentos eram sazonais, o que para ela eram as suas aulas particulares, e o que ela procurou no ensino regular, se eu não me engano, ela era professora do ensino básico, alguma coisa assim. Para as crianças, para as crianças, os pequenos. Né? Uhum, Isso. uhum. Eu procurei no ensino técnico, certo? Não, mas é claro, tudo serve de aprendizado. Mas, por que não trabalhar menos, ganhando mais? Porque o tempo livre é como você sempre nos diz, né? Podemos utilizá-lo como bem querer. E vou fazer agora uma segunda observação. Eu só acompanhei toda a semana 4K2, eu só me empenhei por conta do meu tempo livre. Claro que o tempo livre hoje está sendo esse momento que nós estamos vivendo, né? Inúmeros cursos, eu e como outros tantos, possivelmente estão fazendo. Mas se fosse num momento de mais atividade, eu não teria tempo livre, talvez, para falar, puxa, 8 horas da noite eu vou estar dando aula. A hora que tem reprise, eu estou trabalhando. Então, aproveitando esse momento, o 4K2, eu conheci o 4K2 para conhecer que eu posso ter mais tempo, embora eu disse que eu já teria, mas eu posso ter mais tempo, né? Ou nós podemos ter mais tempo. Então, por que não nos aprofundarmos nele? Tempo, inclusive, para nos dedicarmos a outras coisas, a outros aprendizados. Eu não quero aprender nada técnico, eu quero aprender, sei lá, pintar, pintura. Vamos usar o tempo livre, vamos aprender pintura, um hobby. E quem não tem tempo livre, né, professora, está na hora de buscar o seu tempo livre. Então, existem... nós tendemos a procrastinar porque a gente arranja essa desculpa, né, dizendo, sendo um pouquinho mais, pegando um pouquinho mais pesado, né? A gente arranja essa desculpa, eu não tenho tempo. Mas se você não tem tempo, você tem que ir em busca do seu tempo, né? É ter tempo, ir em busca do tempo para ter tempo. Então, quem não tem tempo precisa de tempo para ter tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que se dar essa oportunidade de coisas novas. E foi isso também que aconteceu comigo. Eu tinha mesmo minha vida estabilizada enquanto empresário, a minha empresa só crescia, mas eu não tinha tempo. Eu vivia, eu trabalhava, eu acordava, eu conto isso, né? Eu acordava com o telefone tocando, era cliente, já tirando dúvida e reclamando de problemas nos seus equipamentos, etc. E eu ia dormir resolvendo o problema. Isso não é legal, não é bom. Você viver a semana para o final de semana, para aproveitar um pouco o final de semana. Então, as aulas particulares elas têm essa grande vantagem porque a hora de um professor particular ela é muito mais alta do que a aula de um professor de sala de aula. Um professor que é funcionário de uma escola, que é contratado por uma escola. Então, a proposta do 4K2 é só organizar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é só organizar a vida de quem já é professor e até mesmo já dá aulas particulares, mas não é feliz com essa vida, né? Não é feliz com o salário que ganha, não é feliz com a sobrecarga de trabalho, né? Muita prova para corrigir, o dia inteiro tomado por vários turnos, né? Tem professores que trabalham três turnos, 2, 3 turnos por dia para conseguirem, né? Tem aula de manhã, tem aula de tarde, tem aula à noite, para conseguirem um salário no final do mês com o qual eles não se satisfazem também. Então, entra num ciclo vicioso que não tem muito o que fazer.
né? Ou você muda, ou você se esforça, empenha sua energia, se concentra em algo que pode fazer diferença ou não. E o 4K2 é uma proposta de mudança, que a professora Valéria está dizendo aqui, né? Eu queria dar boas-vindas para todos que estão aqui. O Robson, se não me falha a memória, ele fez uma pergunta aqui, ó, não, Wilton, perdão, queria que ela explicasse como funcionou na prática o processo. Uma pergunta que eu vou fazer, Wilton. Eu vou até fazer uma pergunta, essa pergunta não sei se eu vou fazer agora ou logo em seguida. Boa pergunta. O Robson está aqui elogiando, bem filosófico, etc. Bom dia, Robson. Esse eu conheço, professor. Esse é conhecido da professora Valéria. Conhecido, Impossível que existam dois Robson Luiz Gomes. Então, creio que foi meu conhecido. Bom dia. Que bom que ele está aí. Um ótimo professor. Vamos lá, vamos à pergunta, então, Vamos responder essa pergunta do jeito que ele fez, professora. Eu fiz diferente, mas o Wilton pergunta assim, queria que ela explicasse como funcionou na prática o processo. Como é que funcionou na prática o processo? Como é que... eu vou só complementar a pergunta do Wilton com o seguinte, o que te motivou, então, você já explicou, mas o que te motivou a entrar nesse processo? E ir em busca do processo para conhecer mais profundamente o processo, que eu chamo de projeto 4K2. Então, uma das motivações, aproveitando que talvez seja até uma resposta que eu vou lhe dar agora, professor, que talvez venha a surgir de novo uma pergunta mais à frente. Mas o que me motiva é conhecer, isso é uma motivação pessoal, né? Querer fazer diferente. Então, eu disse que eu comecei o ano de 2020 buscando algo novo. Eu falei, esse ano vai ter que ser o meu ano. Não que eu seja insatisfeito com o que eu já fiz nos processos anteriores. Aí veio a curiosidade, me perdoem que eu gosto de falar nos mínimos detalhes, né? Veio a curiosidade, cliquei lá no botão lá, como ganhar 4K2, né? O que é o 4K2, cliquei. E à medida que eu fui podendo interagir, ainda que indiretamente com o professor Alexandre, porque até então era um professor que eu não tinha não tinha um acesso direto como hoje, né? Foi despertando esse interesse. Então, é o Wilton, né, que fez essa pergunta de uma forma mais direta. Então, Wilton, eu diria, o meu processo aconteceu da seguinte maneira. Comecei a interagir como você, possivelmente, porque se está aqui é porque chegou também, assim como eu, não é? Fui conhecendo a semana e todo o projeto que o professor foi nos apresentando durante a semana. Eu fui me envolvendo por um interesse particular, assim, pessoal, porque eu acreditei que ele realmente podia fazer diferença na minha vida. Então, eu acho assim que o processo se dá, eu não sei se vai ser muito filosófico, talvez, o que eu vou falar, eu estou roubando uma palavra que o Robson colocou ali, mas se deu assim, na entrega, naquela empatia, de olhar, de acreditar e falar assim, vamos caminhando, vamos conhecendo, e isso no processo da professora Valéria com o que estava sendo apresentada, né? Sem falar especificamente do processo da maneira técnica, né? Como que tecnicamente aconteceu. Aí foi participando de todas as etapas, interagindo com as atividades que o professor ia nos propondo. Mas, então, o que me motivou foi isso. Poxa vida, tempo eu já tive. Como eu já falei no começo. O que eu não tive o que eu não consegui foi ganhar R$4.000, usando isso como uma referência. Se eu fizesse essa distribuição na minha carga horária de trabalho, eu não consegui ganhar R$4.000 trabalhando 2 horas por dia. Certo? Então, por que não confiar? Por que não tentar e conhecer? Então, isso foi o que foi me motivando, foi me envolvendo aí nesse projeto. Claro, cada pouquinho que a gente conhecia, fica aquele gostinho de quero mais, né? Eu só não vou dizer que eu pagaria 3 vezes a sua aula, professor, porque senão eu vou superfaturar, assim como faz o nosso colega William, eu vou superfaturar essa aula e daqui a pouquinho o professor já não vai querer saber dos mortais professores mais, ele já vai querer pegar os tops. Professor William é ótimo, né? Ontem eu brinquei com ele que na próxima aula ele vai ficar me devendo 9x, porque a gente vai falar de administração e etc., que é o próximo pilar lá do que a gente estuda. É muito divertido, a gente se diverte muito nas aulas, é muito bom, né? Eu falo ao professor William, eu estou te devendo 6x, a professora Valéria, não, 6x é muito, é muito. Daqui a pouco nós não vamos ter
ter que... Por mais que eu confie no 4K2, mas vamos devagar. Mas é Muito isso, eu não bom. sei se eu consegui responder qual era, né, o questionamento aí do Wilton ou mesmo do professor, mas eu me envolvi, né, o meu processo foi esse, até o Conta presente um momento, né? pouquinho, conta um pouquinho das aulas, professora, que eu acho que de repente vai ficar mais claro para as pessoas que estão com essa dúvida, assim. Isso. Na prática, o que que a gente tem de tão interessante nas aulas que eu não consigo durante uma semana entregar? Né? Hoje eu tenho um aulão, hoje eu tenho a segunda aula da semana, eu falarei sobre como lotar a sua agenda. Os professores que assistiram a primeira aula veem o quanto eu vou profundamente nos assuntos, mas o que que tem, por que que as aulas de mentoria são tão necessárias e por que que nós estamos há quantas semanas, quantos meses estudando, professora? Olha, Você que é professor, mais eu acho que precisa. nós estamos na aula 12ª, que seria esta Ó, semana, 12 e são semanas. 3 meses. 3 meses, né? É, três três, meses estudando. É, 12 de são 4, três meses, 12 3 meses. semanas. Em 12 12 semanas. semanas, a gente não conseguiu, se tivesse mais 12, a gente se aprofundaria Olha, mais ainda. Com previsão de 2 horas, as nossas aulas têm quanto tempo, professora? de duas Normalmente, horas e meia, 3 horas. Mas que isso não seja um desestímulo àqueles que tenham interesse, né? Eu acho que como não, professor, passa muito rápido, passa. é muito tranquilo, né? É muito agradável, é um momento muito agradável. A aula de segunda-feira, quando eu olhei, a gente estava com 1h40, 1h45 esse aulão que eu dei na segunda-feira. Meu Deus, eu tenho que encerrar, mas eu tenho tanta coisa para falar, né? Então, conta um pouquinho das aulas, professora. O que que você Bom, tem achado das aulas? da Se tem mentoria. surpreendido da mentoria, as aulas práticas mesmo, como pergunta o Wilton Isso, aqui. tá. Então, olha só. Claro que quando eu fiz a semana do 4K2, o professor entregou tanto detalhe, aquilo que ele entregava com tanta dedicação, que eu pensava assim, eu vou ser bem sincera, professor, eu nunca lhe falei isso, eu vou fazer uma confissão nacional Por aqui, favor. quiçá internacional. Eu falei assim, Opa! bom, nós, né, esperamos que estamos sendo vistos fora. Na segunda-feira, na aula de segunda-feira, tinha um italiano. Ah, Um então, italiano que estava quiçá, passando pelo Brasil. Eu não sei olha, quantas pessoas ali ele pode ter convidado, né? Muito bom, muito bom. bacana, então. Eu entrei quando eu fiz lá a minha inscrição no 4K2, eu falei, eu vou aprender, já tenho uma certa vivência, já sou autônoma, já, quer dizer, né, já tenho, eu vou pegar alguns bizus ali durante essa semana 4K2, vou tentar aprimorar isso dentro daquilo que eu conheço. Aí o professor, com bastante dedicação, bastante empenho, nos mostrou, eu vou adiantar-me em algumas coisas, mas eu sei que quem acompanhar até o final sua semana vai ouvir disso tudo, né? Dá Algumas spoiler, alguns técnicas, spoilers. isso, alguns spoilers, posso, né? Alguns Pode? gatilhos mentais, falava um pouco dos pilares, das técnicas, a história, a sua história, a história do professor aí, para chegar e realmente falar assim, jogo tudo para o alto, mas faço isso consciente de que vou poder me dedicar às aulas particulares e vou ter um retorno mais do que satisfatório, enfim. Mas eu falava assim, bom, com todo esse empenho, né, talvez eu possa tirar alguma coisa disso sem precisar ir adiante. E comecei. Mas fica aquele gostinho de quero mais. E eu falei assim, puxa, por que não conhecer um pouco mais do que esse professor tem a nos ensinar? Do que ele tenha a compartilhar conosco. Porque não era só, ou não é só, eu estou falando daquilo que eu conhecia, né? Não era só um professor ali falando, sem dedicação. E aí migrei, né? Aderi, enfim, partimos lá para o curso, certo? Onde nós temos as aulas que nos são apresentadas de forma bem direta, bem dinâmica lá na plataforma, assim, bem objetiva, porém detalhadas, né? Claro que a Uhum. professora, assim como eu, gosta de falar bastante, então bem detalhadas, mas elas são objetivas, vão direto ao ponto. Momento em que eu faço todas as minhas anotações, porque é o meu jeito de estudar, e Muitas anotações. muitas, quase que copiar a aula inteira. E Muito bom. e as terças, que são os nossos encontros de mentoria, é quando nós colocamos em prática
tudo aquilo que foi estudado, que cada um estudou no seu devido tempo, dentro do prazo que nós temos ali, nas aulas que já estão disponíveis na plataforma. E essas aulas práticas fazem toda a diferença, toda. Porque é ali que nós conseguimos, de fato, entender cada detalhe desse projeto. Eu até brinquei umas 2 aulas atrás com o professor Alexandre, um dos professores lá levantou um questionamento, não lembro se foi a professora Ifigênia, o William ou eu mesmo, e ele deu uma resposta lá, lógico, né? Fez lá, nos respondeu, eu disse assim, mas professor Alexandre, você tem resposta para tudo, não é? Mas não é no sentido de quem fica dando respostas que a gente fala assim, É experiência. Exato. Experiência. Exato. E a gente sai da aula, encerramos a aula, hoje mesmo, agora pela manhã, eu estava aqui me preparando, estava pensando assim, na próxima aula eu vou ter que retomar esse ponto aqui com o professor, que nós já falamos há umas 2 semanas atrás, eu acho, mas que agora me veio uma dúvida aqui de qual seria a melhor maneira de agir nesta situação. Então, existe essa possibilidade. Claro que muitos, às vezes, disponibilizam chats para a gente fazer esse dia, né? Essa troca de informações. Essa troca. A aula, mas a mentoria faz diferença sim. Então, a prática é realmente prática. Fica lição de casa, igual nós fazemos lá com os nossos alunos, de uma semana para outra, às vezes o professor deixa alguma atividade para nós fazermos. Dever de casa. Dever de casa, A única coisa que ele é bonzinho é que ele não cobra, né? Não dá ponto negativo. Então, se eu chego Tinha lá que para dar aula... nota, Tinha que dar, professor, porque se nós chegamos lá para aula sem termos realizado, às vezes não dá tempo, né? Eu tenho, mas como alguns professores ainda estão ativos, mas então sempre tem alguma coisa para a gente pensar ao longo da semana. Mesmo que não esteja, como é que eu posso dizer assim, relatado num caderno, por exemplo, como é o meu caso, mas eu acho que o professor, os demais, né, os colegas, mesmo que durante a semana tiveram oportunidade de refletir em cima daquilo que nós sempre discutimos na nossa sala de aula. O professor usa um quadro branco lá, maravilhoso, que eu também gosto de trabalhar com quadro, é meu jeito de ser. Estou aprendendo a trabalhar de outra forma, mas ele nos dá resultado. E ali ele já deixa tudo estruturado, onde nós vamos completando à medida que nós vamos conversando sobre tudo aquilo que é o proposto para o dia ou para aquela aula, né? São as aulas que se estendem muito, porque é possível que todos nós participemos, né? Então, cada um, eu, o professor William, a professora Ifigênia, sempre temos aquele conhecimento, aquela nossa vivência ou até mesmo aquela nossa dificuldade. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo é aprender. Então, realmente, eu acho que essa nossa aula prática, professor, faz toda a diferença. Tanto faz que um dos projetos que eu tenho em mente para mim, que é um paralelo aí ao 4K2, possivelmente vai seguir os moldes do que nós estamos trabalhando, né? Ter aí um momento que o aluno vai estar ali, ainda que no online, nesse mundo, mas podendo me perguntar exatamente a dúvida dele e eu dar a resposta exatamente e até incessantemente até que ele tenha a resposta da forma como ele gostaria. Porque é um projeto, né, gente? Se é um projeto, a gente tem que amadurecer em cada fase do projeto. Cada pilar que a professora citou, né? Eu falei também na aula de segunda-feira, quem assistiu teve a oportunidade, quem não assistiu, a aula está disponível lá na comunidade do Intensivão 4K2. Quem não conhece a comunidade do Intensivão 4K2, é só tocar no link da bio, do meu Instagram, preencher um rápido cadastro, deixar o nome e e-mail para ser informado sobre os eventos da semana, que essa semana que está acontecendo, mas ingressando você tem acesso à aula 1, quem quiser acessar. E eu mostro na aula 1 que o 4K2 ele é baseado numa metodologia que tem 5 pilares, e a gente tem que trabalhar em cada pilar de forma sequencial. Então a gente começa com um pilar, que é o da captação, e vai ingressando, vai passeando pelos pilares. Captação, interação, faturamento, retenção e administração. São os pilares da metodologia que a gente utiliza para a construção do projeto. Qualquer projeto, ele necessita de tempo de amadurecimento. Então, a construção, o que eu faço com os meus alunos é dar as mãos e trazê-los para o projeto, mostrando cada etapa do projeto, para que quando termine as aulas de mentoria, todos estejam com seus projetos prontos.
com seus projetos preparados para a implementação. Nada impede que já se comece a trabalhar as técnicas a partir da primeira aula, já colocar em prática com seus alunos. Mas a ideia do projeto 4K2 é você terminar com um projeto pronto nas mãos, um projeto bem amadurecido nas mãos, com as técnicas todas necessárias para você implementar cada fase do projeto. E no final da execução completa do projeto, ter uma carteira de alunos satisfatória, dentro da sua expectativa. Tanto que eu falo que o projeto 4K2, o nome é 4K2, mas cada um pode ter o seu projeto, montar o seu projeto. A professora, acho que a professora Valéria montou, inicialmente, acho que era um 4K25, era 4 mil reais. Era 2,2 o meu. 4K22. Não, era 2K25. Por que Olha 2K? isso. Porque eu ia me dispor a trabalhar menos tempo, né? Na semana, eram 2 dias da semana, que é o meu projeto, 5 horas semanais, assim, traduzindo de trás para frente, né? 5 horas semanais, divididas em 2 dias, que poderiam ser terça e quinta, 5 horas direto. Então, eu fiz toda uma combinação, e que dentro daquilo que era a nossa proposta, em valor de valor hora, eu chegaria a 2.150 e alguma coisa. Né? Mas porque eu estava me propondo a trabalhar menos dias para que eu pudesse dedicar os meus tempos para outras atividades. Não que eu não queira ganhar os 4 mil, não é isso. Mas era só o Mas aos poucos, né? É o projeto. E o professor William, por exemplo, o professor William, ele antes de conhecer o 4K2, ele já fazia 4K. Então, quando ele entrou, eu falei, professor, então o seu não vai ser um 4K, vai ser um 6K, o que te satisfizer dentro do tempo que você dispor, né, tiver o tempo que você colocar à disposição das aulas particulares, é o que você vai conseguir. Mas o importante, pessoal, é que é um projeto que a gente consegue preparar, né, professora? E de uma forma bacana, assim, você sai seguro de que o projeto dá certo, porque faz sentido, tudo faz sentido, cada etapa faz sentido. Não é, professora? Traz um pouco dessa sua experiência com isso, da sua percepção com relação ao projeto. Vai fazendo sentido? Não faz sentido? E não demanda tempo e amadurecimento? Os deveres de casa que eu coloco, que eu brinco que são deveres de casa, é porque a gente tem aulas semanais. Então, a pessoa tem, o aluno, né, o professor que está comigo, ele tem uma semana para pensar naquilo que foi proposto para que ele monte o projeto dele. Então, por exemplo, o primeiro dever de casa que eu passei foi estabelecer objetivo e meta. Então, se você não tem um objetivo e uma meta, você não começa um projeto. Eu dei uma semana para todos pensarem nos seus reais objetivos e nas suas metas e já trazer a sua primeira ideia de projeto, né? Aquele piloto. E por isso que a professora falou que foi um 2K22. 2K25. São 5 horas. Por quê? Ok, então ela estabeleceu uma meta para ir em busca dessa meta e pensou no projeto como um todo em cima disso. Ah, mas professor Alexandre, se eu mudar de ideia, começa tudo de novo, o projeto já não está todo escrito, começa de novo, pensa em cada etapa novamente para você chegar no seu objetivo de projeto. Então, acho que fica bacana como qualquer... Nós somos engenheiros, né? A professora Valéria é engenheiro, eu sou engenheiro, e o engenheiro tem essa característica de construir a coisa de uma forma bem organizadinha para conseguir depois administrar cada fase mesmo, prestar atenção em cada fase, não é isso, professora? É isso, mas é isso mesmo. Mas então o professor me pediu para falar desse método, não é, professor? Então, isso. Olha, assim, sempre pegando um pezinho, né, do que ficou lá atrás, quando eu entrei no projeto, quando eu conheci o 4K2, eu não me imaginava professora particular, certo? Eu entrei para conhecer o que tinha a oferecer. Comecei a me ver com essa possibilidade. E, inicialmente, eu falava, pô, mas eu dou aula de curso técnico. Talvez o aluno do curso técnico ele não tenha tanto interesse assim nas aulas particulares, mas eu fui seguindo. Como eu já tinha um projeto em paralelo, quando surgiu evoluímos para a ideia da mentoria eu vou citar aqui, professor, porque eu sei que ao longo você também vai mencionar alguma coisa, os spoilers aqui. Mais spoilers. O Cifra, que seria, né, o Cifra, que é a ferramenta, o como chegar, o como administrar e tudo mais.
Eu pensei nele para o meu projeto paralelo, não para as minhas aulas particulares, porque até então eu não estava decidida assim, fortemente assim, vou ser professora particular. Aí iniciamos essa mentoria. Durante todo esse período que estamos nesse trabalho que nós estamos fazendo ainda, nesses estudos, aí começou a surgir e eu haver um caminho para me tornar de fato professora particular. E como você brincou outro dia, né? Como eu sou engenheira, sou dessa área de exatas, possivelmente vou seguir ali na área de física, de matemática, assim como o professor Alexandre, o professor William, estou citando porque é meu colega de classe, mas enfim. Então eu comecei a ver isso. Porém, o que me levou de fato para a mentoria, professor, foi o método, foi a ferramenta. Saber começar a ver que ela fazia todo sentido desde o início, né, de pensar em iniciar um projeto. Agora eu vou chamar, inclusive, a aula particular, mesmo que seja o conquistar, né, o me dedicar à aula particular, eu vou chamar isso de projeto, porque é um projeto. É um projeto profissional, é um projeto profissional que, em contrapartida, permite realização de projetos de vida. Então, eu comecei a ver esse método para um projeto que inicialmente era paralelo, não necessariamente às aulas particulares, mas que hoje eu vejo, enfim, como possível para todo ele, né? Desde o primeiro lá, que é o captar o cliente, até o sucesso, que vai ser a finalização desse nosso projeto. Auge. O auge, exatamente. Então, eu acho que, inclusive, tem uma outra professora, né, a professora Libélula, nossa, me deu um branco. Carla, professora Carla está conosco aqui, eu estou vendo aqui. Então, ela também não é um exemplo de quem conheceu os cifras, ou conheceu a metodologia, com as aulas particulares, inicialmente para esse foco, e ela aplica toda essa metodologia para uma outra atividade que ela resolveu se dedicar. Então, a cada aula que nós estudamos, cada uma dessas técnicas, detalhadamente, e algumas delas são necessárias 2 aulas, né? Não conseguimos encerrar numa única, vai fazendo todo sentido. É uma construção. É como subir numa escada, né? Subir uma escada. Se eu quero chegar no topo, eu tenho que ser, através de uma escada, tem que ser degrau por degrau. Se eu pular 2 degraus, pode ser que eu chegue. Mas pode ser que eu tropece, pode ser que eu caia. Posso chegar mais rápido, mas falo, puxa vida, não era desse Mas não jeito. vai com solidez, não vai sólido, não vai sedimentado. A gente tem que ir com coisa sedimentada, sem pressa. Isso aí. É isso. Então, realmente. E eu sou uma pessoa, professor, que eu sou muito do intuitivo. Você menciona muito isso conosco, né? Eu estou aprendendo, inclusive com toda essa técnica, com o cifra, eu estou aprendendo a mudar, né? Mas eu sou assim, na hora eu vejo como eu resolvo. Dá certo? Sim, algumas vezes sim, dá certo. Mas não é sólido. Dá certo para aquele momento. Então, assim, me ligou, Valéria, preciso de uma aula. Vamos ver como é que eu vou interagir com aquela pessoa. Com algumas dá certo, com outras nem tanto. Então, hoje eu já consigo, inclusive, aplicar alguns desses meus conhecimentos no dia a dia em algumas solicitações, vamos dizer assim, que me são feitas. Esses dias mesmo. Me pediram, Valéria, você pode dar um treinamento? Quanto é o teu valor hora? Eu sabia que podiam chiar, passei o valor, já usei uma técnica que o professor ensinou em seguida. Agora, ontem, ele falou assim, professora, confirmado, dia 17, tal hora, tal empresa, assim, assim, assim. Então, a metodologia, cifras, está me dando uma coisa que eu até tomei nota ontem para não esquecer. Confiança, professor. Olha que legal. Eu me garanto em sala de aula. Isso não é me vangloriar, mas eu acho que todo bom professor tem que ter a coragem de falar isso. Sou um bom professor. Né? Todo bom profissional tem que falar, eu sou um bom profissional. Me esforço para isso. Com erros e com acertos, mas eu me esforço. Né? Para isso que nós somos abertos, como você, professor, fala assim, professora Valéria me corrige. Não, é porque
está aberto a isso, estamos É um abertos. debate, é mais um um debate. Isso, eu trago o tema, eu trago as técnicas, mas nós, porque assim, cada turma tem uma dinâmica. Então não dá para. É que nem eu falo das aulas particulares, cada aluno é um aluno, cada turma é uma turma. Então, cada turma tem a sua dinâmica, tira as suas conclusões juntas, e a gente tem que embarcar nessa dinâmica da turma, porque o projeto ele está pronto, assim, ele tem fases de construção, mas a construção é conjunta, né, professor? Então, não tem jeito, a gente vai construindo juntos. Então, eu falo, olha, me corrijam, tragam para mim, me ajudem a aplicar determinadas técnicas para esse pilar, porque a turma fazendo junto, a própria turma aprende, né? E a gente vai fazendo uma dinâmica, é mais uma dinâmica de grupo mesmo, de amadurecimento Sim. de cada aula que é fundamental. Então, até quando a aula não flui bem, eu falo, vamos rever na próxima aula, vamos tirar conclusões melhores sobre o que a gente está conversando na próxima aula, para que o aluno saia seguro, para que a pessoa saia com segurança de que é possível mesmo e que exige técnica, que não dá para ir por tentativa e erro. Ah, não, eu falo muito isso, a professora colocou, não é tratar consequência, é tratar causa. Então, se a gente conhece a causa, a gente vai saber trabalhar muito melhor do que a gente aguardar acontecer para ver como é que a gente vai fazer. Né? Quem está mais acostumado a tratar consequência, espera o problema acontecer para resolver. Quem está mais acostumado com causa e já se imagina que o problema vai acontecer, já resolve antes que ele aconteça. E as técnicas permitem isso, que quando o seu aluno vai entrar em contato com você, você já sabe mais ou menos o que ele vai falar e você já sabe como responder, como lidar com aquela situação. Já que nós, professores, somos muito técnicos, é indiscutível que nós sabemos dar aula. O problema é a gente conseguir ter o aluno, a gente conseguir ter o aluno ao nosso lado para a gente executar o nosso trabalho. E isso tem todo um processo de conquista do aluno para que ele sente do seu lado ou para que ele assista, que ele ligue o computador do outro lado e esteja disposto a te ouvir, né, professora? E é isso mesmo. E é nesse sentido que eu disse que vem a confiança, porque ensinar eu sei, mas e até a retenção, até manter essa possibilidade de retornar, eu também, quem faz bem feito, faz de novo. Uhum. Mas a confiança de eu poder dizer assim, não, mas o meu valor hora, meu preço é este, né, com serenidade e tranquilidade. Por quê? Porque existe uma série de outros argumentos, que são as técnicas, que eu aprendo, ou estou aprendendo, né, estamos aprendendo a aplicar, para que nos sintamos fortes de falar assim, não, é assim, e esse aluno realmente venha até mim, né, fique comigo. Embora eu ainda não esteja me dedicando às aulas particulares, estou me dedicando no meu projeto paralelo, quero finalizá-lo para poder fazer bem feito esse projeto de aulas particulares, mas é para que eu possa me sentir segura de falar assim, não, mas é confiar em mim para eu passar essa confiança para o meu aluno durante esse momento, às vezes mais crítico, que é a negociação, que é quando ele entra em contato. Então, por isso que eu falo da confiança, é nesse sentido, de estar amparada. Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Não sei se estamos sendo aqui claros, porque está sendo uma conversa nesse momento, eu como professora e a professora Valéria como aluna do processo, do projeto. Então, a nossa linguagem está bem voltada, porque nós já estamos muito acostumados a discutir, mas façam as perguntas, fiquem à vontade. Hoje, às 20h, teremos a segunda aula da semana, o segundo aulão, onde eu vou focar no assunto em como lotar a sua agenda. Eu vou trazer um monte de técnicas interessantes para que você consiga, desde o início, desde a captação do seu aluno, ter esse aluno conquistado e esse aluno fazer parte da sua agenda, e assim você vai lotar a sua agenda, porque esse aluno até vai contribuir, vou explicar com detalhes, para que você lote a sua agenda e tenha essa agenda lotada. Então, hoje às 20h, a gente vai ter a segunda aula do Intensivão 4K2. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas. A live é nossa, a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E se nós não estamos sendo claros em algum ponto, é só fazer a pergunta que a gente direciona para as perguntas, ok, pessoal?
É para vocês. A gente está montando para vocês. A semana do Intensivão 4K2 é para quem pretende ter um projeto alternativo com aulas particulares. Essa é a proposta. E, professora, o que dizer para essas pessoas que estão nos assistindo e que nos assistirão, como a senhora disse, né? Essa live vai ser disponibilizada, então muita gente vai assistir posteriormente. O que dizer para essas pessoas com relação que querem mudar de vida, que pensam numa mudança de vida e essa mudança de vida pode ser através das aulas particulares? O que dizer para essas pessoas, professora? Que se você acredita, né? Se essa pessoa acredita, se ela tiver técnicas, se aplicar as técnicas, é sim possível, eu não tenho dúvidas disso. Porque eu acredito, assim, eu imagino que a grande maioria das pessoas, principalmente, né, na área profissional, não se dedicam a fazer o gerenciamento, a administração, ou a buscar os meios para que a sua evolução aconteça, né? Aquilo que deseja profissionalmente. Então, se eu fosse dizer assim, basicamente, diretamente, acredite que, olha, o 4K2 é possível sim, através desse método. Porque nos mostra o beabá, desde como captar ali, achar aquele aluno hoje, né, nesse universo que nós estamos, até como administrar e fazer o seu sucesso. Eu ainda não cheguei lá, estamos no Tem mais aulas aí. 80% do caminho, né, professor? Falta a parte de administrar, né, vamos dizer assim, mas eu não tenho dúvidas de que é possível. Eu estou muito confiante de que dá para viver, embora eu ainda não faça isso, mas que é possível sim se dedicar somente às aulas particulares, para quem quiser se dedicar somente a elas, mas dedicar-se somente às aulas particulares, ter sucesso, obter tempo, obter rendimento, faturamento, como queiram chamar, porque as técnicas não são só apresentadas. Assim, ninguém nos ensina administração, né, professor? O brasileiro tem como cultura, poucos são, mas se fala muito de administração das finanças pessoais, então nós não aprendemos a administrar, certo? Se eu não sei administrar muitas vezes, se eu não tenho capacidade, ou não administro a minha casa, né, o meu dia a dia, nas coisas domésticas, administrar aulas pode ser muito mais difícil ainda. E o que o Cifras nos ensina é justamente isso. Né? Como fazer. Como diz o professor aí, como fazer, quais temperos utilizar. Então, se eu for falar assim para você que está me ouvindo aí, olha, não é porque eu estou na frente aqui do professor Alexandre, não. Quem me conhece, eu já vi aqui, tem alguns conhecidos aqui, abraço a todos, já passou todo mundo aqui, já dei uma espiadinha aqui no canto dos olhos, mas olha só, quem me conhece sabe que eu sou autêntica, eu gosto de ser autêntica e eu estou sendo sincera e autêntica aqui. É possível? É. Mas tem uma coisa, você precisa fazer a sua parte, né? Você que está aí nos ouvindo. Porque se tudo que o professor está nos ensinando durante a mentoria, se ao terminar essa mentoria daqui, vamos supor mais um mês, um pouquinho, né, professor? Um pouco mais, 2 meses. Acho que um mês, aqui. Mas se terminar e eu chegar ao final do ano de 2020, sem me dedicar a tudo aquilo que eu estou aprendendo com o professor Alexandre, aprendendo nas aulas ou praticando durante esse período, aí certamente eu não vou ter sucesso. Então, o primeiro passo é o querer. Porque podem, ou você querer, porque pode me ensinar tudo, né? Você que nos ouve aí, toda essa técnica toda, mas se você não se dedicar a ela, não acontece. Claro, podemos fazer os nossos ajustes. Eu tenho as minhas ideias aqui do que eu vou fazer como um ajuste, uma adaptação daquilo que é a minha realidade. Mas farei isso consciente. Sabendo assim, se eu traçar esse passo para um outro caminho, qual é o resultado? Fizemos isso quando fizemos o nosso preço, não foi, professor? Na formação de preço. Formação de preço, cada um de nós professores, né? O professor nos ensinou uma técnica ali, discutimos, e cada um de nós reformulou a sua precificação em cima dos valores, eu vou chamar assim, professor, porque nós estamos falando ainda de uma forma mais leiga, né? Em cima dos valores que cada um considerou ou julgou mais importante.
Porque aquilo que eu acredito vai me dar mais força para eu praticar. Então, por isso que eu reforço. Os cifras, é possível? O 4K2 é possível? Sim. Né? Desde que Desde você se que dedique. Exato. desde que haja Você pode dedicação. Como complementar. qualquer projeto de vida, né, Sim. professora? Qualquer projeto de vida requer esforço e dedicação. Não cai do céu. Como diz a professora Carla, nas lives dela, a professora Carla tem um perfil no Instagram chamado Libélula Constelação, é maravilhoso, eu sou seguidor dela. Ela fala que não existe pozinho de pirlim-pim-pim para que as coisas aconteçam. Né? A gente precisa colocar em prática, precisa de esforço. O pozinho de pirlim-pim-pim não tem como. Né? Eu vou entrar no curso quer dizer, eu vou entrar nas aulas de mentoria, vou assistir tudo direitinho e pronto, estou pronto para ganhar 4 mil reais. A fórmula vai estar toda pronta. É como se você tivesse uma receita de bolo, né? Soubesse fazer o bolo, né? Quer dizer, achasse que sabia fazer o bolo, mas não colocasse em prática. O bolo não vai nascer. Você pode ter a melhor receita de bolo do universo, em que você vê as pessoas fazendo e dando certo. Mas se você não faz a sua receita, se você não vai para a cozinha e coloca lá os seus ingredientes e coloca em prática, não vai, né, professora? Então é isso. O projeto ele é moldado para o seu caso, para o caso de cada um. Ele sai pronto para ser colocado em prática. Colocando em prática, a possibilidade, a probabilidade de dar certo é enorme, porque é tudo feito de uma forma muito organizada e de fácil administração dos pontos de falha. Então, quando você falha, você sabe qual é o pilar que você vai ter que voltar e analisar por que você está falhando naquele pilar. Né? Por que você está falhando naquela... O pilar que a gente chama cada etapa do processo. Né? Então, é muito mais fácil você ir lá e falar assim, eu não estou sabendo me relacionar com o meu aluno, eu estou perdendo o aluno porque eu estou falhando no primeiro contato com ele, no primeiro diálogo com ele. Então, vou trabalhar as técnicas daqui, porque os alunos estão aparecendo e eu não estou conseguindo fechar negócio. Então, estou falhando nessa fase do processo. A outra falha pode ser na captação. Você faz um monte de propaganda e o aluno não vem. Mas por que não está vindo? Por que as pessoas não estão nem me procurando? Por que o meu telefone não está tocando ou eu não estou recebendo mensagens? Alguma coisa está errada no processo. Então, não adianta olhar para as fases seguintes se a primeira fase, que é a fase de captação, está falha. Então, precisamos olhar para a fase de captação. Então, é isso. É um processo, eu gostei do Hilton falando de processo, é um projeto formado por processos, por pilares, por etapas, que precisam ser entendidas e cumpridas. E só com o tempo. Nós estamos mostrando aqui, estamos há 3 meses construindo, desenvolvendo o processo, o projeto, e ainda temos pelo menos 2 ou 3 aulas pela frente, um mês pela frente. E tem sempre o aulão de revisão que eu faço, etc. Então, 4 meses para você construir o seu projeto, mas depois que ele está prontinho, no papel, estruturado, anotadinho, é só colocar em prática e fiscalizar o tempo todo, né, professora? Sim, com certeza. É isso mesmo, mas eu confio muito. Só reforço, só não está totalmente em prática porque tem um projeto em paralelo ocorrendo e eu preciso finalizar. Porque como o professor fala, não vamos trabalhar 2 coisas ao mesmo tempo, porque senão uma delas acaba não sendo bem feita, né? Então, quero me dedicar muito ao projeto 4K2. Professor, eu queria agradecer. Infelizmente, o nosso tempo está muito em cima. Temos 2 minutinhos para encerrar só. 2 minutinhos. Queria agradecer. Muito obrigado. Papo interessantíssimo, gente. Entramos mais numa parte bem técnica, assim. Conversamos mais tecnicamente, mais profundamente sobre o 4K2. Fico muito feliz dessa oportunidade que a professora Valéria me deu para conversar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho mais de aprofundamento de técnica, para ficar mais claro. Eu gostaria de agradecer a sua presença, professora Valéria. Entrego a palavra para você se despedir e a gente encerrar, que temos agora 2 minutinhos. Tá bem. Eu que agradeço, professor Alexandre, é como o professor William ontem falou, eu acho que isso faz parte da nossa reciprocidade, não é? O que eu recebo, eu entrego, ou às vezes eu entrego antes de receber, acho que a professora Carla pode falar até mais sobre isso, né, em algum momento, porque eu acho que é disso que
que se faz o bem ao mundo aí. Então, agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para os que estão aí participando conosco, que estão nos ouvindo. Confie, acredite no projeto, mesmo que você tenha aí alguma coisa que não seja exatamente a aula particular, mas esse projeto é possível. Quero deixar um abraço a todos. Tá? Professora, preciso encerrar. Faltam Encerra, tchau. 20 segundos. Gente, tchau, tudo tchau. de bom. Muito obrigado. Bye, bye. Perdão, preciso encerrar. Imagina, encerra. Tchau. Tchau, tchau.